Você já ouviu dizer que perdoar é apenas para os fracos? E se eu te dissesse que essa crença comum está completamente errada e que o perdão é, na verdade, a chave para uma força inimaginável? Hoje vamos desvendar um dos mistérios mais controversos, o que Jesus realmente escreveu no chão e como esse simples ato pode transformar completamente sua vida. Fique comigo e descubra como você pode liberar o poder da verdadeira justiça e compaixão em sua vida diária. Não perca essa revelação. O que Jesus escreveu no chão quando os fariseus e escribas, líderes religiosos, trouxeram a ele uma mulher apanhada em adultério diante da multidão? Isso ocorreu durante a festa dos tabernáculos. Eles questionaram Jesus sobre se ela deveria ser apedrejada de acordo com a lei. Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. A lei de Moisés nos manda apedrejar tais mulheres. O que você diz? Perguntaram, como descrito em João 8, versículo 45. A questão estava alinhada com a lei de Moisés, mas se Jesus consentisse, pareceria que ele estava desafiando a lei romana, que não permitia aos judeus executar ninguém. Se ele negasse, pareceria que ele estava se opondo às leis de Moisés, facilitando assim as acusações contra ele. Era uma armadilha clara. Imagine-se na posição de Jesus, enfrentando uma pergunta que não admite um sim ou um não. Qual você acha que teria sido a melhor maneira de lidar com a situação? Os fariseus estavam tentando armá-lo para acusá-lo, mas Jesus abaixou-se e escreveu no chão, como se não os tivesse ouvido. Em João 8, versículo 6, ciente das intenções ocultas dos fariseus, Jesus escolheu um gesto que pode parecer peculiar aos olhos contemporâneos. Sua ação de escrever no chão não apenas destacou sua supremacia sobre a lei, mas também enfatizou a importância do perdão e do arrependimento. Nesta passagem, Jesus expõe a interpretação rígida da lei de Moisés feita pelos fariseus, destacando que ela carecia de misericórdia e compreensão, evidenciando suas falhas e limitações. Através deste episódio, ele aborda temas profundos como pecado, julgamento e perdão. Quando desafiado pelos acusadores, Jesus respondeu com uma lição inesquecível. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. João 8, versículo 7. Diante dessas palavras, os acusadores gradualmente se dispersaram, começando pelos mais velhos, até que apenas Jesus e a mulher permaneceram, sozinhos no meio da multidão. A postura de Jesus nos convida a refletir sobre os líderes religiosos da época, fariseus e escribas, que, embora conhecidos por sua estrita adesão à lei de Moisés e às normas de pureza e ritual, mostraram-se deficientes na verdadeira essência da lei, a compaixão. Apesar de sua dedicação e conhecimento, esperava-se que os fariseus ficassem para provar que Jesus estava errado. Isso nos leva a questionar o que Jesus escreveu no chão, que os fez sentir culpa e decidir se retirar. Jesus então se levantou e perguntou à mulher: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. João 8, versículo 11. Enquanto os fariseus usavam a lei para acusar, Jesus ofereceu perdão e exortou a mulher a mudar seus caminhos. Ao escrever no chão, Jesus não apenas mostrou sua autoridade sobre a lei, mas também enfatizou a importância do perdão e da necessidade de arrependimento. Ele revelou que a interpretação rígida dos fariseus sobre a lei de Moisés carecia de misericórdia e compreensão, evidenciando suas limitações e falhas. Nesta história, Jesus aborda temas profundos como pecado, julgamento e perdão. Sua resposta aos acusadores destaca a ideia de que ninguém está livre do pecado e que ninguém tem o direito de condenar o outro. Suas palavras à mulher não apenas demonstram misericórdia e perdão, mas também um encorajamento para que ela mude sua vida. Você já se perguntou o que Jesus escreveu no chão ou por que ele arriscou abaixar-se para escrever algo, sabendo muito bem que os fariseus e escribas estavam conspirando contra sua vida?
E se eu te dissesse que o que Jesus escreveu no chão provavelmente estava relacionado ao Antigo Testamento? Ao escrever no chão, Jesus estava tentando transmitir um ensinamento fundamentado nas Escrituras hebraicas. Durante seu ministério, Jesus manifestou sua natureza divina inúmeras vezes, muitas delas desafiando as crenças e expectativas dos fariseus e escribas. Embora ele não tenha se declarado explicitamente como Deus diretamente, suas ações, ensinamentos e a maneira como ele cumpriu as profecias estavam em harmonia com atributos divinos. Ele realizou inúmeros milagres que demonstraram o poder de Deus e exibiu uma autoridade única em seus ensinamentos, diferente dos escribas, que frequentemente se baseavam em citações de outros rabinos ou fontes. A faculdade de perdoar pecados, que Jesus frequentemente expressava, é outro aspecto crucial de seu ministério. Segundo a tradição judaica, apenas Deus podia perdoar pecados. Portanto, toda vez que Jesus perdoava, ele não apenas demonstrava misericórdia, mas também reivindicava uma autoridade divina direta, algo que os fariseus consideravam blasfêmia. Os líderes religiosos falharam em perceber isso devido à sua autossuficiência e apego às leis. Ao conectar o ato de Jesus de escrever no chão com eventos do Antigo Testamento, observamos paralelos com a lei de Moisés. Por exemplo, quando os israelitas, impacientes com o atraso de Moisés, adoraram o bezerro de ouro, Moisés ficou irado e quebrou as tábuas contendo a lei de Deus, escrita pelo dedo de Deus. Mais tarde, Moisés intercedeu pelo povo e Deus concordou em renovar a aliança, dando um segundo conjunto dos 10 mandamentos. Desta vez, Moisés esculpiu as tábuas enquanto Deus ditava o que escrever. No caso de Jesus, ao escrever no chão em João 8, ele abordou as limitações na aplicação das leis, um tema recorrente em seus ensinamentos. Jesus não rejeitou a lei, mas a cumpriu e expandiu seu significado, destacando que apenas seguir a letra da lei não era suficiente para agradar a Deus ou viver uma vida justa. Portanto, surge a hipótese de que Jesus poderia estar escrevendo os pecados dos acusadores, como muitos especulam, para ilustrar por que escrever no chão era significativo. Vamos refletir sobre o livro de Jeremias. Ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonam serão envergonhados. Os que se afastam de ti serão escritos na terra, porque abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Jeremias 17, versículo 13. Este capítulo é uma combinação de profecias, avisos e reflexões do profeta Jeremias. Aqui, Judá havia pecado gravemente contra Deus, e esses pecados eram tão graves que, de acordo com a descrição bíblica, deveriam ser inscritos com uma ferramenta de ferro ou com uma ponta de diamante, profundamente gravados em seus corações. Isso indica que o pecado não era apenas superficial, mas profundamente enraizado tanto em seus corações quanto na sociedade. Eles caíam repetidamente em pecado porque confiavam em sua própria força, em vez de confiar em Deus. Esta narrativa se conecta com a mensagem de Jesus ao escrever no chão. O profeta Jeremias continua a descrever uma maldição para aqueles que confiam no homem e se afastam de Deus, comparando-os a plantas no deserto, lutando para sobreviver. Em contraste, aqueles que confiam em Deus são abençoados, como uma árvore plantada junto às águas, que permanece viva mesmo em tempos difíceis. O aspecto mais crucial deste capítulo é quando Jeremias reflete sobre a natureza do coração humano, descrevendo-o como enganoso e extremamente corrupto. Ele enfatiza que Deus, o conhecedor dos corações, é o juiz supremo das ações e intenções humanas. Da mesma forma, Jesus, ciente das intenções dos acusadores, fariseus e escribas, depois de escrever no chão, os desafiou com as palavras: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela.
Naquele momento, eles se encontraram incapazes de sustentar suas crenças. Isso nos leva a ponderar se o que Jesus escreveu no chão poderia ser uma revelação dos pensamentos ocultos em seus corações, ou talvez até mesmo seus nomes. Nos aproximamos da parte mais reveladora do livro de Jeremias, vinculada à razão pela qual Jesus escreveu no chão. Segundo Jeremias 17, versículo 13, Deus é reconhecido como a fonte suprema de esperança e estabilidade para Israel, para seu povo. Isso sugere que a verdadeira segurança e esperança são encontradas apenas em Deus, mas o versículo também adverte que aqueles que abandonam ou se afastam de Deus enfrentarão graves consequências e vergonha. Eles não apenas se sentirão envergonhados, mas também experimentarão um profundo senso de perda e fracasso por terem se afastado da verdadeira fonte de vida e bem-estar. Isso é exatamente o que os escribas e fariseus sentiram após Jesus desafiar aqueles sem pecado a lançar a primeira pedra. O aspecto mais revelador deste versículo é a frase que indica que seus nomes seriam escritos no pó, um símbolo daqueles que rejeitam Deus. Isso sugere que Jesus possivelmente escreveu os nomes dos acusadores no chão, marcando-os como aqueles que o rejeitaram como o Messias. Na antiguidade, escrever algo na poeira ou na areia significava que não era permanente, poderia ser facilmente apagado ou desaparecer, diferente de algo escrito em um local mais duradouro, como um livro ou tábuas de pedra. A implicação aqui é clara. Aqueles que rejeitam a Deus não perdurarão nem terão um futuro estável. Finalmente, Jeremias se refere a Deus como a fonte de água viva, uma metáfora poderosa que sugere que Deus é a fonte da vida. Assim como a água é essencial para a vida física, Deus é um componente crucial para o nosso bem-estar espiritual. Antes do incidente envolvendo a mulher apanhada em adultério, Jesus aproveitou o momento de ensino no templo durante os últimos dias da festa dos tabernáculos. Ele transmitiu uma mensagem profunda e desafiadora. Proclamou-se como a água viva. Essa afirmação foi difícil para muitos dos presentes aceitarem, especialmente para os escribas e fariseus dedicados à lei, que já o haviam rejeitado. No coração do templo, Jesus retomou a discussão sobre a lei de Moisés, mas com uma abordagem que expôs a contradição nas atitudes dos líderes religiosos. Por que vocês estão tentando me matar? Ele questionou, evidenciando a hipocrisia de seus acusadores. Ele continuou, desafiando-os ainda mais. Se vocês permitem a circuncisão no sábado para não quebrar a lei de Moisés, por que ficam indignados quando restauro completamente a saúde de um homem no sábado? Essa interrogação não apenas destacou a inconsistência em suas crenças, mas também reforçou a autoridade e o poder de Jesus para interpretar a lei de maneira mais profunda e compassiva. Esse ensinamento no templo, momentos antes de ser interrompido pela situação com a mulher, enfatizou o caráter essencial de Jesus como uma fonte de renovação e vida, desafiando as interpretações legais rígidas e convidando todos a uma compreensão mais elevada da lei e da graça divina. Em João 7, versículo 23, muitos debates surgem sobre o que Jesus exatamente escreveu no chão. Alguns sugerem que ele poderia estar listando os pecados dos líderes judeus presentes na cena. Outra teoria é que, dado que a mulher foi apanhada em adultério, ela poderia estar desprovida de roupas, e Jesus abaixou-se possivelmente para evitar olhá-la diretamente, preservando sua dignidade. No entanto, essas interpretações não são conclusivas. O foco central da passagem não reside exatamente no que Jesus escreveu, mas sim em expor a hipocrisia daqueles que julgam os outros. No último e mais significativo dia do festival, Jesus levantou-se e proclamou com uma voz poderosa: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior.
Essas palavras não apenas reiteram a mensagem de Jesus como a fonte da vida eterna, mas também destacam seu convite aberto a todos para encontrar nele verdadeira satisfação e renovação espiritual, um contraste direto com as práticas e interpretações legais restritivas dos líderes religiosos da época. Em João 7, versículos 37 e 38, Jesus fala sobre o Espírito, referindo-se a ele como a água viva, a fonte de vida que aqueles que crerem nele receberiam após sua morte. Essas palavras causaram divisões entre a multidão, levando muitos a se dispersarem, seguindo caminhos diferentes. A conexão desses versículos com o episódio da mulher adúltera é significativa, pois ambos os eventos destacam a disputa contínua entre Jesus e os líderes religiosos sobre a obediência à lei de Moisés. Ao trazerem a mulher a ele, os líderes religiosos estavam tentando testar Jesus, querendo ver como ele responderia. Para Jesus, foi outra oportunidade de expor a hipocrisia e as limitações deles ao tentar cumprir a lei, mas falhando em segui-la verdadeiramente. Segundo Levítico 20, versículo 10, tanto o homem quanto a mulher envolvidos em adultério deveriam ser condenados à morte. No entanto, os fariseus, em sua rigidez em seguir a lei de Moisés, trouxeram apenas a mulher diante de Jesus e da multidão, ignorando o homem envolvido, revelando assim sua hipocrisia e falhas. O cenário ocorreu durante a Festa dos Tabernáculos, uma celebração realizada em Jerusalém. Foi nesse contexto, no templo, que Jesus escreveu no chão. Os líderes judeus buscavam constantemente maneiras de matar Jesus, não acreditando nele como o Filho de Deus. Por essa razão, Jesus tinha que agir com cautela, viajando de um lugar para outro na Galileia, até chegar discretamente a Jerusalém para a festa. Durante a Festa dos Tabernáculos, entre várias cerimônias realizadas no Templo de Jerusalém, estava a cerimônia da água, uma prática que simbolizava a oração por chuva, essencial para a agricultura. Neste ritual, a água era coletada do tanque de Siloé e derramada no altar do templo. Foi nesse contexto que Jesus, enquanto ensinava no templo, proclamou-se a água viva, a verdadeira fonte de vida, provocando a ira dos fariseus. Os fariseus desafiaram sua interpretação das Escrituras e questionaram sua autoridade, comparando-o a outros rabinos que ensinavam de forma convencional. No entanto, Jesus, considerado um rabino e mestre, adotava métodos únicos em seus ensinamentos. Escrever no chão, por exemplo, não era novo para ele, sendo uma maneira eficaz de comunicar uma mensagem relevante e compreensível, especialmente para os líderes religiosos. Os rabinos tradicionalmente instruíam, referenciando as escrituras hebraicas, o Antigo Testamento, e as interpretavam de uma forma aplicável à vida contemporânea. Da mesma forma, Jesus usava as Escrituras em seus ensinamentos, como no Sermão da Montanha, onde frequentemente se referia às leis do Antigo Testamento e oferecia sua própria interpretação, como evidenciado em Mateus 5, versículos 21 e 22. Jesus frequentemente usava parábolas, que são histórias curtas destinadas a transmitir mensagens de moralidade e lições espirituais. Ele também empregava o método de perguntas e respostas, frequentemente respondendo com outra pergunta para estimular um pensamento mais profundo. Essas técnicas eram comuns entre os rabinos, que às vezes usavam objetos físicos ou ações como auxiliares didáticos. Comparando isso com a ação de Jesus de escrever no chão, podemos entender que essa também era uma forma de ensino. Ele se baseava na lei de Moisés, que os fariseus afirmavam seguir rigorosamente. Outro aspecto significativo de Jesus escrever no chão foi seu silêncio inicial, quando os líderes religiosos o questionaram sobre a punição adequada para a mulher adúltera. Esse silêncio foi um método de ensino eficaz, seguido por uma ação simbólica que enfatizou seu ponto. A ação de Jesus não apenas criou uma pausa dramática, mas também aumentou a tensão.
atraindo ainda mais atenção para a mensagem que estava prestes a entregar. Esse efeito dramático intensificou o impacto de suas palavras subsequentes. É importante notar que os rabinos frequentemente ensinavam referenciando a autoridade das Escrituras, especialmente as leis de Moisés, como faziam os líderes religiosos da época. Essa técnica de ensino de Jesus destacou não apenas sua habilidade única como mestre, mas também desafiou as interpretações e práticas tradicionais dos líderes religiosos, promovendo uma reflexão mais profunda sobre a lei e seu verdadeiro propósito. No entanto, Jesus ensinava com referência à sua própria autoridade, começando suas afirmações com "mas eu lhes digo". Isso demonstrava uma autoridade direta e pessoal, muitas vezes distinta do que seus ouvintes estavam acostumados. Um exemplo marcante dessa abordagem foi quando Jesus escreveu no chão, um método que ele usou para conectar ou aludir ao Antigo Testamento, às leis de Moisés e às palavras de Jeremias. Essa técnica é conhecida como remez, que em hebraico significa pista ou dica, e é usada para interpretar textos religiosos. Essa história nos ensina lições valiosas sobre autossuficiência, paixão e a verdadeira natureza da justiça que ainda são relevantes hoje. Ao confrontar a autossuficiência, a atitude dos fariseus e escribas ao apresentar uma mulher adúltera diante de Jesus ilustra claramente isso. Ensina-nos a importância de avaliar a nós mesmos antes de julgar os outros, evitando sentir-se moralmente superior e lembrando-nos de que todos temos nossas imperfeições. A questão da justiça seletiva e da hipocrisia também é destacada, já que os acusadores focaram apenas no pecado da mulher, convenientemente ignorando que o homem envolvido no adultério não foi levado à justiça. A maneira como Jesus abordou essas questões destaca sua perspectiva única sobre a lei e a justiça, desafiando normas estabelecidas e promovendo uma compreensão mais profunda e compassiva da lei divina. Essa justiça seletiva sublinha a hipocrisia dos acusadores e nos lembra de que a verdadeira justiça transcende a mera punição do mal. Ela também abraça a equidade e a integridade em nossas vidas. Isso nos instiga a buscar a equidade e não permitir que nossos preconceitos nublam nosso julgamento. Jesus equilibra habilmente justiça e misericórdia, sem descartar a lei, mas trazendo uma compreensão mais profunda de justiça que inclui compaixão. No mundo de hoje, essa abordagem é crucial. Trata-se de manter as regras e leis, mas também de agir com compreensão e misericórdia quando necessário. A importância da compaixão e do perdão é enfatizada quando, após os acusadores se retirarem, Jesus se dirige à mulher com empatia, dizendo: "Nem eu te condeno. Vai e não peques mais." João 8, versículo 11. Isso destaca a importância do perdão. Jesus não condena suas ações, mas oferece uma oportunidade para ela mudar sua vida. O arrependimento é uma lição vital sobre mostrar compaixão e oferecer segundas chances, em vez de condenar os outros pelo passado. A história nos instiga a refletir sobre nossos próprios pecados, assim como os acusadores que, um a um, reconheceram suas próprias imperfeições. É um lembrete de que todos precisamos de graça e devemos estender essa graça aos outros, escolhendo a reconciliação em vez da condenação. Jesus exemplifica o desejo de reconciliação sobre a condenação, promovendo uma visão de justiça que é tão transformadora quanto redentora. Essa mensagem nos desafia a repensar como aplicamos nossos próprios princípios de justiça e misericórdia em nossas interações diárias. Essa abordagem é crucial em nossas interações, pois enfatiza a cura e a reparação de relacionamentos, em vez de punir ou excluir os outros. As palavras de Jesus à mulher, "Vai e não peques mais", nos lembram que o perdão é um convite à mudança,
Trata-se de caminhar em direção a uma vida marcada pela integridade e retidão. Como cristãos, somos chamados a ser ministros da reconciliação, refletindo o desejo de Deus de restaurar as pessoas a um relacionamento correto com Ele. Isso implica mostrar aos outros a mesma graça e perdão que recebemos. Essa abordagem se alinha com a mensagem mais ampla do Evangelho, conforme expressa em João 3, versículo 17, que afirma que Deus enviou Jesus não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. O encontro com a adúltera ilustra a verdade da salvação, graça e a possibilidade de uma nova vida em Cristo. A história de Jesus escrevendo no chão, enquanto lidava com a mulher adúltera, ensina sobre os perigos do julgamento precipitado, a importância da compaixão e do perdão, e o chamado à transformação pessoal. É uma lição atemporal sobre como tratar os outros com justiça, misericórdia e graça, ao mesmo tempo em que reconhecemos nossa própria necessidade do mesmo. Essa narrativa nos desafia a refletir sobre como aplicamos a justiça divina em nossas vidas diárias, promovendo uma cultura de reconciliação e restauração. Se este conteúdo foi valioso para você, peço que me apoie com sua inscrição para que não perca nenhum dos nossos próximos vídeos. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir nosso entendimento. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe.